no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A gente começa o bate-papo político falando sobre um assunto que interessa aos profissionais de saúde. O debate sobre o piso nacional para os profissionais da enfermagem avança na Câmara Federal. Deputados federais já apontam a origem do dinheiro para pagar uma conta que pode chegar a 17 bilhões de reais por ano para estados, União e municípios. Raquel Tavares. A semana está terminando com uma boa notícia que alimenta mais esperança para uma importante conquista dos profissionais da enfermagem. A votação do piso salarial da enfermagem deve ocorrer no dia 4 de maio. Mas os deputados que trabalham o tema já sabem que uma eventual aprovação será só uma parte da implementação da proposta. Após a votação da matéria, será necessário a aprovação de aprovar projetos que minimizem o impacto de mais de 16 bilhões de reais nas folhas de pagamento dos setores público e privado com o novo piso salarial. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que coordenou o grupo de trabalho sobre o impacto financeiro do piso, diz que para as empresas privadas deverá ser suficiente a retirada das contribuições sociais da folha de salário. De acordo com a proposta, as empresas passariam a pagar essas contribuições sobre o faturamento, como já fazem outros 17 setores. Além disso, seria eliminada a contribuição para o Sistema S. Outra fonte de recursos seria a destinação de uma parcela da arrecadação com a regulamentação dos jogos de azar, que a deputada acredita que poderia aumentar de 4% para 12% no projeto que está no Senado. Além disso, há a possibilidade de destinar para o setor 3,5% da tributação com a exploração mineral. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Raquel Tavares. Pelo projeto que já foi aprovado na Câmara, no Senado e hoje está tramitando na Câmara Federal, jornalista Beto Almeida, o piso salarial para os enfermeiros será de R$ 4.700. E esse valor gerou uma polêmica muito grande, principalmente com reação de entidades que congregam os municípios brasileiros, com o argumento de que se fosse aprovado pelo Congresso Nacional, ou se for aprovado esse piso nacional de salários, os municípios não terão, nem teriam dinheiro para bancar essa conta. Houve pressões, uma mobilização grande de prefeitos em todo o Brasil. Os deputados federais ouviram o grito das entidades municipalistas e foram buscar os caminhos para viabilizar a aprovação do projeto de lei que institui o piso salarial para os profissionais da enfermagem. O debate avançou, o projeto já saiu do Senado, está em tramitação na Câmara, como relatou a repórter Raquel Tavares. A previsão é de que a matéria seja votada no plenário da Câmara Federal no dia 4 de maio. Se for aprovado, o projeto que sofrerá alteração no plenário da Câmara voltará ao Senado. Mas nesse debate há algo muito positivo para os profissionais da área da enfermagem que podem alimentar esperanças de que em breve poderão conquistar o piso salarial da categoria. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, esse projeto já teve a urgência dele aprovada no final do mês de março. Ganha agora essa nova repercussão, vamos dizer assim, por dois fatores. Primeiro, essa alternativa que foi apresentada, ou várias alternativas, para a origem, né, para onde vai tirar os recursos, ou seja, as fontes dos recursos, que era um dos questionamentos em relação, principalmente, à aprovação do projeto. Porque o que os prefeitos e também os governos estaduais mais questionavam é: essa conta vai pesar no bolso dos municípios também, vai pesar no bolso do estado. E aí, quem vai financiar isso? Então, a gente já viu aí na matéria que existem várias alternativas para bancar esse valor. E ganha também esse impacto maior agora, porque exatamente no começo de maio, Luciano, começa as comemorações ou as atividades relacionadas à Semana Nacional da Enfermagem. E os enfermeiros estão todos mobilizados, porque já estariam mesmo por conta desta Semana da Enfermagem. E aí no dia 4 de maio, dentro das comemorações da Semana de Enfermagem, é a perspectiva de votação
dessa matéria na Câmara dos Deputados. Então, virá uma pressão forte sobre as bancadas, sobre os representantes dos estados, e os enfermeiros estão numa perspectiva agora bastante positiva. E eles alegam, e tem uma justificativa também, para além dessa questão da origem dos recursos que agora já estão aí identificados, para além dessa questão da Semana da Enfermagem, o trabalho que eles tiveram e que foi representativo e que é reconhecido mais ainda durante a pandemia, porque a pandemia deu visibilidade e deu principalmente reconhecimento ao trabalho dos enfermeiros. Não é que esse trabalho já não existia, mas mostrou claramente o quanto a categoria realmente é dedicada, é sofrida e trabalha muito. As informações do Conselho Federal de Enfermagem dão conta ou apontam, o jornalista Beto Almeida, que em todo o Brasil são pelo menos 2.600.000 profissionais ativos no Brasil, no que a entidade considera de 4 segmentos da enfermagem. São 642 mil enfermeiros, 1.500.000 técnicos, 440 mil auxiliares e 440 mil parteiras, embora o profissional possa ter registro em mais de um desses segmentos, né? Mas aí mostra o tamanho, a força dessa categoria que exerce um papel tão importante como você mesmo destacou. Durante a pandemia, os profissionais da enfermagem ganharam visibilidade e agora mais do que nunca, precisam ser vistos e melhor remunerados, nesse caso agora com o piso salarial que está sendo criado pelo Congresso Nacional. Tudo para não criar a falsa expectativa aqui, está no âmbito do parlamento, com debates e com um canal aberto para se tornar real esse benefício para os profissionais da enfermagem. E vamos combinar, Luciano, que os enfermeiros, como eles ficam exatamente, como a gente chama, na ponta do serviço, eles acabam sofrendo uma pressão muito grande, principalmente nos hospitais da rede pública, Luciano. Você imagina o seguinte, chega um ambiente hospitalar, nesse período de pandemia, a restrição ou a dificuldade de acesso a leitos, quem acaba, Luciano, pagando primeiro pela pressão, nessa panela de pressão que é trabalhar na linha de frente da saúde, é exatamente o profissional de enfermagem, seja técnico, seja auxiliar, seja um enfermeiro formado. Então, junte-se tudo isso ao trabalho deles, que é significativo, é mais do que justo que a categoria tenha sim um piso salarial nacional, que vai ser reajustado anualmente, como também o é das demais categorias. O imbróglio que existia, ou seja, a dificuldade que existia, era de fato identificar a origem, as fontes de recursos para bancar esses reajustes, e estão colocados. A possibilidade de usar, por exemplo, recursos dos jogos de azar, a possibilidade de utilizar outras questões que podem ser abatidas na hora, por exemplo, que as empresas estão contratando, deixar de fazer certas contribuições. Enfim, existe hoje alternativas para serem analisadas, estudadas e fazer essa compensação. Eu não diria compensação não, na realidade, esse reconhecimento à categoria dos enfermeiros. E olha, a pressão vai ser grande sobre as bancadas, a bancada do Ceará e de todas as demais, porque os enfermeiros estão aí para fazer exatamente esse trabalho que a gente chama de um lobby justo. O projeto de lei está tramitando na Câmara Federal, vai sofrer alteração já no entendimento entre os líderes de partidos, volta ao Senado e, se aprovado, de acordo com o texto original que foi apreciado pelos deputados federais, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Muito justo, Zé. A gente sabe que essa pressão, o jogo de mudanças que faz com que os projetos que dão entrada nas casas legislativas, eles sofram alterações. O importante é que essas alterações não mexam tanto numa estrutura que eles reivindicam, que é um piso nacional. Acrescentar também, Beto, que outra categoria na área da saúde, que são os agentes de saúde, estão também, essa categoria trabalha para conquistar o piso salarial e tem como um dos principais porta-vozes dessa luta o senador Tasso Gereissati, que no primeiro governo, em 1987, criou no Ceará o programa Saúde da Família. Inclusive esteve aqui reunido Programa Saúde da Família, programa Agentes de Saúde. Comunitários de Saúde, exatamente. O senador Tasso Gereissati esteve reunido, inclusive, com um grupo de agentes de saúde aqui na Assembleia após a palestra do ex-governador gaúcho Eduardo Leite. Tratou exatamente dessa tramitação, voltou a hipotecar apoio à categoria e disse que vai trabalhar para que haja mais adesões e a aprovação do piso dos agentes de saúde.